Por séculos a fio, a figura de José, o marido de Maria, a mãe do próprio Jesus Cristo, tem sido imortalizado em cânticos, pinturas e sermões como o arquétipo da justiça, da piedade e da obediência incondicional. Um carpinteiro humilde, um pai protetor, um homem de fé inabalável. Mas e se a história que você conhece, a versão que ecoa por mais de 2 milênios, for apenas uma faceta da verdade? E se houvesse segredos, profundamente enterrados nas areias do tempo, que estivessem prestes a vir à luz e a transformar para sempre sua percepção sobre ele? Imagine a emoção arrebatadora, e talvez o choque, de se deparar com um manuscrito ancestral, com a pátina de 20 séculos impregnada em suas páginas amareladas, um documento esquecido que não só revela, mas escancara um lado de José que as escrituras canônicas jamais ousaram mencionar. Um lado sombrio, complexo, repleto de conflitos internos e até mesmo decisões chocantes que pintam um retrato inesperado do homem escolhido para ser o pai terreno de Jesus. Aqui no Contador de Histórias da Bíblia, prepare-se para uma jornada investigativa sem precedentes, onde mergulharemos nas alegações surpreendentes contidas neste suposto documento milenar. Vamos explorar as hipotéticas lutas emocionais, as dúvidas existenciais profundas e as ações controversas que poderiam ter moldado a vida de José, lançando uma nova e, por vezes, perturbadora luz sobre sua humanidade e seu papel no maior mistério de todos os tempos. Será que a versão oficial é uma omissão deliberada para preservar uma imagem de santidade inatingível? Ou será que a complexidade de José era simplesmente um traço humano demais para uma narrativa focada no divino? Esteja pronto para ter suas convicções mais arraigadas desafiadas. Porque a verdade, meu caro espectador, como sempre acontece nas grandes histórias, pode ser muito mais intrigante e perturbadora do que a lenda. Comente agora. Qual a primeira coisa que te vem à mente ao pensar em José? Você acredita que figuras bíblicas podem ter tido lados sombrios ou que a Bíblia é totalmente completa em todos os detalhes sobre seus personagens? Gostou da premissa? Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder essa revelação que promete abalar as estruturas. Parte 1. O legado impecável de José nas Escrituras canônicas. Para que a magnitude de uma suposta revelação sobre José possa ser plenamente compreendida, é fundamental revisitarmos com rigor o retrato que as escrituras canônicas, as que compõem a Bíblia que conhecemos e veneramos, traçam deste homem singular. Nos evangelhos de Mateus e Lucas, as principais fontes de informação sobre sua vida, José de Nazaré emerge como uma figura de inquestionável retidão e um modelo de fé. Mateus o descreve como um homem justo. Essa simples palavra, no contexto judaico do século I, carregava um peso imenso. Ser o justo significava ser fiel à Torá, à lei de Deus, e agir com integridade moral e ética em todas as circunstâncias. Ele era um tzaddik, um homem que vivia em conformidade com os preceitos divinos. Sua ocupação, a de carpinteiro, ou tecton, que podia incluir construtor ou artesão em madeira e pedra, sugere uma vida de trabalho manual árduo e honesto, típica da maioria da população na Galileia daquela época. Não era uma vida de riqueza ou poder, mas de dignidade e labor. O primeiro grande desafio à sua justiça surge quando Maria, sua noiva, é encontrada grávida antes que consumassem o casamento. Pela lei mosaica, Maria poderia ser publicamente envergonhada e até apedrejada. José, no entanto, em sua justiça temperada por uma profunda compaixão, decide rejeitá-la secretamente, evitando o escândalo e a punição capital. Essa atitude revela não só sua obediência à lei, mas também uma humanidade e misericórdia que iam além do mero cumprimento legalista. Ele não queria a destruição de Maria. É nesse ponto de angústia e decisão que a intervenção divina se manifesta. Um anjo aparece a José em sonho, desvelando o mistério da concepção virginal de Jesus pelo Espírito Santo e instruindo-o a não temer tomar Maria como sua esposa. O anjo também revela que o nome do menino seria Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. A resposta imediata e inquestionável obediência de José a essa revelação celestial é um testemunho de sua fé e um marco na narrativa. Ele se levanta do sono e faz como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, recebendo Maria em sua casa. A partir daí, José assume seu papel de pai protetor e provedor. É ele quem lidera a Sagrada Família em momentos de extrema vulnerabilidade. A difícil viagem a Belém para o censo,
culminando no nascimento de Jesus em uma manjedoura. A fuga precipitada para o Egito, para escapar da matança dos inocentes ordenada por Herodes, um ato de bravura e obediência à nova instrução angelical. Ele abandona sua vida e seu sustento para proteger o Messias. O retorno a Nazaré após a morte de Herodes, guiado novamente por um aviso divino. Sua presença na apresentação de Jesus no templo e, anos depois, na dramática busca pelo menino Jesus, então com 12 anos, que havia ficado para trás em Jerusalém. Sua preocupação é a de um pai amoroso. As Escrituras o descrevem implicitamente como um homem silencioso e contemplativo, cujas ações falam mais alto que as palavras. Não há discursos grandiosos ou milagres atribuídos diretamente a ele. Sua grandeza reside em sua fidelidade, em sua obediência discreta e em seu serviço abnegado à missão divina. A tradição cristã solidificou ainda mais essa imagem idealizada. José é venerado como São José, o patrono dos trabalhadores, das famílias, da Igreja Universal e da Boa Morte. Sua figura é sinônimo de retidão, pureza, humildade, proteção e fé inabalável. Ele é o exemplo perfeito do guardião da Sagrada Família. Com um legado tão estabelecido e uma imagem tão pura, que lado sombrio ou chocante um manuscrito de 2000 anos poderia ousar revelar? E por que, se existisse, essa face oculta teria sido tão meticulosamente apagada da história que nos foi contada? A simples premissa nos obriga a reconsiderar a complexidade da verdade histórica e a forma como as narrativas são construídas e preservadas ao longo do tempo. Parte 2. A descoberta do manuscrito, lendas urbanas, rumores arqueológicos e conjecturas. A ideia de um manuscrito milenar, capaz de reescrever a história de José, não surge do nada. Ela se insere em um universo de lendas, rumores arqueológicos e uma curiosidade insaciável sobre as lacunas da narrativa bíblica. A menção de um manuscrito de 2000 anos é, por si só, um chamariz para o mistério, evocando imagens de descobertas como os manuscritos do Mar Morto em Qumran, que revolucionaram nossa compreensão do judaísmo e do cristianismo primitivo. A existência deste suposto documento sobre José não é, vale reforçar, confirmada pela arqueologia ou pelos círculos acadêmicos convencionais. As informações sobre ele flutuam no reino da especulação, em publicações de autores independentes, em fóruns de discussão sobre mistérios bíblicos e, ocasionalmente, em análises críticas sobre a formação do cânon. Se ele existisse, sua descoberta seria, sem dúvida, o evento arqueológico e teológico mais significativo do século. Onde e como tal manuscrito poderia ter sido encontrado? As lendas geralmente apontam para cenários de descoberta que variam de plausíveis a fantásticos. Em cavernas remotas do Oriente Médio. Assim como os pergaminhos de Qumran, um texto tão delicado e antigo só sobreviveria em condições climáticas muito específicas, como um ambiente seco de cavernas no deserto judaico ou em regiões montanhosas remotas da Galileia ou da Judéia. A descoberta poderia ter sido feita por pastores, arqueólogos amadores ou até mesmo por contrabandistas de antiguidades, o que explicaria seu sumiço do registro oficial. Em arquivos secretos de monastérios ou bibliotecas antigas, por séculos, monastérios e bibliotecas, especialmente no Egito, Síria ou Grécia, serviram como guardiões silenciosos de textos que não foram amplamente divulgados. Talvez um escriba antigo tenha copiado essa versão alternativa de José, e ela tenha ficado esquecida em um depósito por milênios, só sendo redescoberta durante uma restauração ou uma catalogação minuciosa. Em coleções particulares obscuras. É possível que o manuscrito tenha sido encontrado por colecionadores de artefatos antigos, que o mantêm em segredo por medo de represálias, por desejo de exclusividade ou por questões financeiras e de poder. A história da arqueologia está cheia de peças importantes que foram para o mercado negro antes de serem estudadas. Através de digitalização arqueológica, com o avanço da tecnologia, hoje é possível usar multispectrografia e outras técnicas para ler textos em pergaminhos danificados ou ilegíveis. Talvez um texto pré-existente e aparentemente em branco revele suas camadas ocultas. Quanto ao conteúdo chocante, os relatos e teorias se desdobram em narrativas que, embora hipotéticas, nos forçam a ver José sob uma luz radicalmente diferente. As dúvidas atormentadoras sobre a divindade de Jesus, a Bíblia canônica descreve José como aceitando a explicação angélica sem hesitação.
Mas um manuscrito alternativo poderia narrar a intensa luta interna de José. Ele poderia ter se sentido enganado, humilhado e em profunda crise de fé. Imaginemos José com noites insones, ponderando: será que Maria está me enganando? Um anjo? Isso é real ou é um delírio meu, causado pelo desespero? Como um filho pode nascer sem um pai terreno? Essas dúvidas poderiam persistir por anos, mesmo após os primeiros sinais do ministério de Jesus, levando-o a observar Jesus com um misto de amor paternal e um ceticismo secreto, buscando incessantemente por sinais da divindade prometida, temendo ter sido cúmplice de uma farsa ou vítima de uma ilusão. Ele poderia ter sentido vergonha perante a comunidade, que talvez sussurrasse sobre a ilegitimidade de Jesus. Conflitos e tensões com Maria, a imagem de um casal perfeito é onipresente. Mas a realidade humana é complexa. Um manuscrito poderia expor desentendimentos severos sobre a educação de Jesus, sobre a exposição da família ao público, ou até mesmo sobre a forma como Maria interpretava os sinais divinos. José, como chefe da família, poderia ter se sentido à margem das decisões espirituais de Maria, ou frustrado com as responsabilidades que o destino impôs a ambos. Talvez a carga emocional de viver com um segredo tão grandioso e, ao mesmo tempo, ter que manter a fachada de uma família comum em Nazaré, tenha gerado atritos significativos. José, um homem pragmático e trabalhador, pode ter achado difícil conciliar a mística da maternidade divina de Maria com as realidades duras e cotidianas da vida. Ambições pessoais frustradas e ressentimento oculto, ser um carpinteiro em Nazaré não oferecia grandes perspectivas. José, como qualquer homem, pode ter tido sonhos, uma oficina maior, uma vida mais próspera, talvez até uma família numerosa de filhos naturais que carregassem seu sobrenome e seu legado. O manuscrito poderia revelar seu profundo ressentimento por ter tido que abandonar esses sonhos para assumir a paternidade de um filho que não era seu, e que o colocava em uma posição social ambígua. Ele poderia ter sentido que sua vida foi sacrificada por um propósito que, por vezes, ele mal compreendia ou aceitava com dificuldade, carregando um fardo de renúncia que o oprimia secretamente. Essa frustração poderia ter levado a momentos de irritabilidade ou melancolia. Lutas brutais com a pobreza, desespero e a insegurança. Os evangelhos mencionam a pobreza da família, mas não aprofundam. Um manuscrito poderia detalhar a angústia diária de José para conseguir sustento, os meses de fome, a humilhação de aceitar caridade, o medo constante de não ter o suficiente para Maria e Jesus. Imaginemos um José que, em momentos de desespero, questionava a providência divina: se este é o Filho de Deus, por que vivemos na miséria? Por que somos perseguidos? Essa pressão financeira poderia ter levado a acessos de raiva ou a pensamentos sombrios sobre seu próprio valor e capacidade como provedor. Envolvimento em movimentos políticos ou religiosos marginais. No século I, a Judéia era um caldeirão de seitas judaicas e movimentos políticos. José, como um homem justo e provavelmente instruído nas Escrituras, poderia ter sido atraído por grupos como os Zelotes, nacionalistas radicais contra a ocupação romana, ou os essênios, uma seita cética que vivia em comunidades separadas, como em Qumran, buscando pureza espiritual. Um manuscrito poderia revelar uma fase em que José se sentiu tentado a seguir um caminho de revolta armada, ou de isolamento místico, e como ele teve que lutar para conciliar essas ideologias com o caminho de amor e não violência que Jesus viria pregar. Isso criaria uma tensão dramática entre as convicções iniciais de José e o destino de seu filho. Atos sombrios e momentos de falibilidade extrema. Este é o ponto mais chocante e hipotético. O que um homem justo faria de sombrio? Não estamos falando de crimes, mas de deslizes morais ou decisões eticamente ambíguas sob pressão extrema. Um manuscrito poderia retratar José em um momento de profunda tentação, talvez de fugir da responsabilidade de Maria e Jesus, de questionar a sua paternidade divina de forma violenta, de expressar raiva contra Maria ou o anjo por ter sua vida virada de cabeça para baixo. Poderia haver relatos de inveja velada em relação à atenção que Jesus recebia, ou de momentos de desespero que o levaram a questionar a existência de Deus. Talvez, em um momento de desespero ou confusão, José tenha sido tentado a duvidar da missão de Jesus, ou a tentá-lo a usar seus poderes para benefício próprio, em vez de cumprir seu destino divino. Lembre-se,
Esses seriam exemplos do lado sombrio de sua humanidade, não necessariamente de maldade intrínseca, mas de falibilidade e lutas internas intensas. É crucial, novamente, reiterar, a existência e a autenticidade deste manuscrito são, até o momento, pura especulação e não há evidências sólidas que a comprovem. As informações apresentadas aqui são baseadas em rumores, interpretações de teóricos e na criatividade de narrativas que buscam preencher as lacunas históricas. No entanto, a própria premissa, por mais hipotética que seja, força-nos a uma reflexão profunda sobre a complexidade das figuras históricas e bíblicas, e sobre o que significa ser humano diante do divino. Parte 3. Por que um lado sombrio seria omitido? A construção da narrativa sagrada. A pergunta inevitável que surge diante da possibilidade de um José sombrio é: se tais detalhes existiram, por que foram tão meticulosamente omitidos ou, talvez, ativamente suprimidos das escrituras canônicas que chegaram até nós? A resposta a essa pergunta reside na própria natureza da formação das narrativas sagradas e nos objetivos teológicos e pastorais da Igreja primitiva. O foco teológico e cristológico dos evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João não são biografias exaustivas no sentido moderno. Eles foram escritos com um propósito teológico e cristológico muito claro: apresentar Jesus como o Messias prometido, o Filho de Deus, e narrar sua vida, ministério, ensinamentos, paixão, morte e ressurreição como cumprimento das profecias e caminho para a salvação. Qualquer detalhe que não contribuísse diretamente para esse propósito central, ou que pudesse de alguma forma desviar a atenção da divindade e pureza de Jesus e sua família imediata, poderia ter sido considerado supérfluo ou até prejudicial. O objetivo era edificar a fé, não fornecer um registro jornalístico completo de cada emoção e pensamento de José. A construção de modelos de santidade. A igreja primitiva tinha necessidade de estabelecer modelos de fé e santidade para seus fiéis. José, sendo o pai terreno de Jesus e marido de Maria, foi rapidamente elevado a um status de grande veneração. Para que ele servisse como um modelo inspirador de obediência e virtude, a narrativa precisava enfatizar suas qualidades mais admiráveis: sua justiça, sua fé, sua proteção silenciosa. Traços de dúvida, de conflito humano, de ambições frustradas, ou de qualquer falibilidade que pudesse manchar essa imagem idealizada, poderiam ter sido percebidos como elementos que diminuiriam sua santidade, por extensão, a santidade da família de Jesus. O processo de canonização e a exclusão de apócrifos. Ao longo dos primeiros séculos do cristianismo, uma vasta quantidade de textos sobre Jesus, Maria, José e os apóstolos circulou entre as diversas comunidades. Muitos desses textos, conhecidos hoje como evangelhos apócrifos, como o proto-evangelho de Tiago, a história de José, o carpinteiro, etc., ofereciam detalhes adicionais ou perspectivas alternativas, por vezes mais fantasiosas ou humanizadas, sobre os personagens bíblicos. O processo de canonização, a seleção dos 27 livros do Novo Testamento, foi um processo longo e complexo, guiado por critérios como a autoria apostólica, ou proximidade apostólica, a aceitação generalizada pelas principais comunidades cristãs, e a conformidade com a doutrina que estava sendo estabelecida, a regula fidei. Textos que continham elementos considerados heréticos, inconsistentes com a doutrina emergente, ou que simplesmente não se encaixavam na narrativa teológica desejada, foram excluídos, em muitos casos, condenados ou até destruídos. É perfeitamente plausível que um manuscrito com um José sombrio tenha sido considerado teologicamente inconveniente ou não edificante, portanto, deixado de lado ou suprimido. Contexto cultural e expectativas do público. A sociedade do século I tinha expectativas sobre como os heróis e figuras sagradas deveriam ser retratados. Imperfeições humanas, dúvidas e conflitos internos poderiam ser vistos como sinais de fraqueza, e não de complexidade. A narrativa bíblica, para ser aceita e persuasiva em seu tempo, poderia ter se adaptado a essas sensações culturais, apresentando José de uma forma que ressoasse com os ideais de pureza e santidade esperados. Perda, destruição e cópia seletiva. Ao longo de 2 milênios, incontáveis documentos antigos se perderam devido a incêndios, enchentes, guerras, perseguições e o simples desgaste natural do pergaminho ou papiro. Além disso, a cópia manual de textos era um trabalho laborioso.
Monges e escribas tendiam a copiar os textos que eram mais valorizados ou que estavam em conformidade com as crenças dominantes de sua época. Um texto que desafiasse essas crenças poderia simplesmente não ter sido copiado, condenando-o ao esquecimento. Em suma, a ausência de um lado sombrio de José nas escrituras canônicas não prova que ele não existiu. Pode ser um reflexo da complexidade do processo de formação da Bíblia, da seleção de narrativas e da construção de uma imagem teológica que servisse aos propósitos da Igreja primitiva. Parte 4. O impacto teológico e psicológico de um José sombrio na fé cristã. Narrador: se por um milagre arqueológico, um manuscrito autêntico de 2000 anos viesse à luz, revelando um José com conflitos, dúvidas e sim, um lado sombrio, não um lado maligno, mas um lado de profunda humanidade e falibilidade sob circunstâncias divinas extremas, o impacto na fé cristã e na compreensão de sua própria história seria monumental, e as ondas de choque se espalhariam por diversas esferas. Desafios a dogmas e tradições estabelecidas. A perfeição da Sagrada Família. A Igreja Católica, por exemplo, ensina a perfeição e a santidade da Sagrada Família. Um José que duvidasse, que tivesse rancores ou que agisse por impulsos mais terrenos, abalaria essa imagem de pureza intocável. Isso não significaria negar a divindade de Jesus, mas colocaria em xeque a idealização de seus pais terrenos. A paternidade adotiva e o papel de José. A tradição enfatiza a obediência cega de José. Se o manuscrito revelasse uma luta interna prolongada para aceitar Jesus como Messias ou até mesmo uma tentativa de fugir dessa responsabilidade, redefiniria seu papel e sua justiça de uma forma mais complexa. A humanização profunda das figuras bíblicas. Para muitos fiéis, a revelação de um José mais humano e falível seria paradoxalmente um fortalecimento da fé. Ao invés de uma figura distante e inatingível, José se tornaria um homem com quem se poderia verdadeiramente identificar. Saber que mesmo aqueles escolhidos por Deus enfrentaram angústias existenciais, dúvidas profundas, frustrações e talvez até acessos de raiva ou desespero, traria um imenso consolo. Mostraria que a fé não é a ausência de dúvida, mas a perseverança através dela. José passaria de um ícone de perfeição a um herói de carne e osso, que apesar de suas falhas e temores, cumpriu sua missão. Isso validaria a experiência humana do crente comum, que também luta diariamente com suas imperfeições. Reinterpretação e aprofundamento das Escrituras. A descoberta de novas informações levaria a uma releitura e reinterpretação profunda das passagens canônicas sobre José. Estudiosos e teólogos poderiam buscar nuances e significados mais ricos, entendendo o silêncio dos evangelhos não como ausência de emoção, mas como a profundidade de uma luta interna que não precisava ser explícita para ser real. Sermões e estudos bíblicos ganhariam novas camadas de complexidade e empatia. Fomento da pesquisa histórica e teológica. O manuscrito se tornaria objeto de intenso estudo e debate global. Historiadores, linguistas, arqueólogos e teólogos se debruçariam sobre ele para verificar sua autenticidade, contextualizá-lo historicamente e avaliar seu impacto. Novas facetas do cristianismo primitivo, de suas comunidades e de suas diversas interpretações dos eventos, poderiam vir à luz. Divisão e reação dentro das comunidades de fé. A notícia não seria recebida uniformemente. Haveria uma divisão profunda. Alguns líderes religiosos e fiéis poderiam reagir com negação veemente, classificando o manuscrito como uma fraude, uma heresia ou uma tentativa de minar a fé. Para eles, a imagem de José é sagrada e imutável. Outros, mais abertos, viriam a oportunidade de uma fé mais madura e resiliente, que não teme a verdade, mesmo que ela seja complexa. Eles argumentariam que a humanidade de José só engrandece seu sacrifício e sua obediência. Precedente para outras figuras bíblicas. A aceitação de uma narrativa mais sombria ou complexa para José poderia abrir um precedente para a reavaliação de outras figuras bíblicas. Se José, o justo, poderia ter tido suas falhas, o que mais os silêncios da Bíblia poderiam esconder sobre Pedro, Paulo, Maria Madalena ou até mesmo os patriarcas? Isso poderia desencadear uma onda de reexames de textos apócrifos e de uma busca por uma compreensão mais completa da humanidade dos personagens bíblicos. Em última análise,
O impacto de uma descoberta como essa dependeria não apenas do que o manuscrito revelasse, mas de como as pessoas escolheriam reagir a essa informação. A fé é, em sua essência, a capacidade de crer mesmo diante do desconhecido e do complexo. Um José mais humano, com suas sombras, talvez seja o herói de fé mais relevante para os desafios e as imperfeições da humanidade de hoje. Parte 5. O contexto dos apócrifos e a sede por novas revelações. A ideia de um manuscrito de 2000 anos que revele um lado oculto de José, embora hipotética, não é algo completamente alienígena ao universo dos estudos bíblicos. Pelo contrário, ela se encaixa em um contexto maior de textos antigos conhecidos como evangelhos apócrifos, escritos que, por diversas razões, não foram incluídos no cânon bíblico, mas que ofereceram narrativas expandidas, alternativas ou até fantasiosas sobre a vida de Jesus, Maria, José e outros personagens. Existem inúmeros apócrifos que já preenchem lacunas ou expandem a história canônica. Por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago, ou o Evangelho da Infância de Tiago, é um dos apócrifos mais influentes sobre a vida de Maria e José. Ele narra a concepção de Maria, sua infância e sua dedicação no templo, e então, seu casamento com José. Curiosamente, este texto já apresenta um José muito mais velho e viúvo, com filhos de um casamento anterior. Quando Maria é encontrada grávida, José no proto-evangelho expressa grande angústia e perplexidade, questionando publicamente sua própria integridade. Como isso aconteceu? Maria e eu somos puros diante de Deus. Ele também é submetido a um teste de inocência, beber a água da prova, junto com Maria, para provar que não houve transgressão. Embora não seja sombrio, este texto já mostra um José que não é o aceitador silencioso dos evangelhos canônicos, mas um homem em crise pública. A história de José, o carpinteiro, este apócrifo do século IV foca quase que inteiramente na vida de José, desde seu primeiro casamento até sua morte, aos 111 anos. Ele o retrata como um homem justo e devoto, que cuida de Jesus com amor paternal. Mas, novamente, expande sua biografia para além das breves menções canônicas, embora de forma a engrandecer sua santidade. Esses exemplos mostram que já na antiguidade havia uma sede por mais detalhes sobre a vida da Sagrada Família, e que as comunidades não se contentavam apenas com as breves narrativas dos evangelhos canônicos. Se esses textos, que idealizavam José, foram criados, é concebível que outros, com perspectivas diferentes, também pudessem ter existido. Além disso, a diversidade do cristianismo primitivo, com suas várias seitas e interpretações, gnósticos, ebionitas, etc., significa que nem todas as comunidades concordavam com a mesma versão dos fatos. Cada grupo podia ter suas próprias tradições e escritos sobre os fundadores da fé. A busca por novas revelações ou manuscritos não é apenas uma curiosidade histórica, ela reflete uma necessidade humana profunda de compreender o inexplicável. Queremos preencher as lacunas, entender os como e os porquês por trás dos milagres e das decisões divinas. Humanizar o divino. As figuras sagradas se tornam mais acessíveis quando revelam traços de humanidade, de falha e de luta, tornando sua jornada de fé mais inspiradora. Reafirmar ou desafiar a fé. Para alguns, uma nova descoberta pode ser a confirmação de uma fé inabalável. Para outros, pode ser o catalisador para um questionamento necessário e um crescimento espiritual. Explorar o potencial oculto da história. Sabemos que grande parte da história da humanidade está perdida. A ideia de que manuscritos revolucionários ainda aguardam ser descobertos é excitante e nos lembra da fragilidade do nosso conhecimento. A especulação sobre um José sombrio não é uma tentativa de denegrir uma figura sagrada, mas sim de explorar a plenitude de sua humanidade dentro de um contexto divino. Se a fé se baseia em uma verdade, essa verdade, mesmo que complexa, só pode enriquecer nossa compreensão. A ideia de que um manuscrito de 2 milênios pudesse vir à luz, revelando um lado sombrio e chocante de José, um lado de conflitos internos, dúvidas profundas, e até mesmo falibilidades que o tornam inegavelmente mais humano, é uma que nos força a confrontar a complexidade da história e da fé. Longe de ser um mero ícone de perfeição silenciosa, José, o carpinteiro de Nazaré, emerge como um homem que, talvez, carregou sobre seus ombros um fardo divino com toda a intensidade de suas limitações humanas.
Embora a existência e a autenticidade desse manuscrito permaneçam no reino da mais pura e cativante especulação, a questão que ele levanta é imensamente poderosa. Estamos verdadeiramente abertos à possibilidade de que a história que conhecemos, a versão oficial, seja apenas uma parte da verdade? E que mesmo nos pilares mais venerados da nossa fé, possa haver camadas de humanidade, de luta e de sombra que aguardam para serem descobertas e compreendidas. A busca pela verdade é uma jornada contínua, uma escavação que nunca se encerra. E cada novo fragmento de informação, seja ele um fato comprovado pela arqueologia ou uma lenda sussurrada através dos séculos, nos convida a uma reflexão mais profunda sobre a natureza da nossa fé, sobre a humanidade dos nossos heróis sagrados e sobre a própria história que nos sustenta. Afinal, a luz mais brilhante só pode ser plenamente apreciada quando contrastada com a profundidade da sombra. E agora, eu quero saber a sua opinião mais honesta. O que você sentiria se um manuscrito como esse, com revelações tão surpreendentes sobre José, fosse autenticamente descoberto amanhã? Como isso, para você, impactaria sua visão pessoal sobre ele e a própria narrativa bíblica? Você acreditaria? Você duvidaria? Comente abaixo suas reflexões mais profundas, suas dúvidas, suas crenças. Vamos desvendar juntos os mistérios da Bíblia e da história que a molda. Dedo indicador apontando para a direita se este vídeo te fez questionar, refletir e pensar além do óbvio, se você está faminto por explorar as profundezas da história bíblica e seus segredos não contados. Deixe seu like agora. Cada like é um testemunho de que você valoriza a busca pela verdade, e isso nos ajuda a levar essa discussão instigante a mais mentes curiosas em todo o mundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em seus grupos de estudo bíblico. Desafie-os a mergulhar nesse mistério e a formar suas próprias opiniões. E o mais importante, inscreva-se no canal Contador de Histórias da Bíblia e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas explorações, revelações e discussões profundas sobre os segredos, os mistérios e as narrativas fascinantes que a Bíblia ainda guarda para nós. Sua jornada de descobertas está apenas começando. A verdade, por vezes, é mais surpreendente que a ficção. E ela está esperando para ser contada.